Acima de tudo eu te amo. Possibilidades para essa vida. Eu sei que você está tocando na minha dor. No momento de sofrer eu não entendo. E quando grito eu pareço recusar. Mas eu aceito. O processo que vai me curar, a ferida deixa tudo fechar. Jesus nada, eu vejo teu trabalhar. Amanhã, quando eu acordar, eu sei de quem vou me livrar. No amor, por mim, Senhor, eu te amo. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao primeiro programa do Café com Propósito, primeira live, né? Gostaria de fazer aqui um teste. Está tudo funcionando bem? Vocês estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir legal? Está dando para ver legal? Bom dia, meu amor. O processo que vai me curar, a ferida eu deixo que fechar. E amanhã, quando eu acordar, eu sei de quem vou me livrar. O processo que vai me curar. E amanhã, quando eu acordar, eu sei de quem vou me livrar. Amor, por mim, Senhor, eu te amo. Vamos lá, pessoal, vamos iniciar então nosso primeiro Café com Propósito. Quantos de vocês aí também gostam de um cafezinho para iniciar o dia? A ideia desse programa é justamente tentar transmitir para vocês um pouco aqui do meu dia a dia, né? Da minha rotina. Se tem um momento que eu trago como rotina para mim é subir aqui todos os dias para minha cozinha, para minha área gourmet aqui da minha casa e tomar o café e iniciar o meu dia daqui. E o programa é destinado para você que precisa recomeçar alguma área da sua vida com base no meu próprio testemunho de superação, na minha própria história daquilo que eu passei. No começo do ano passado, quando eu sofri um trauma e fiquei um tempo totalmente parado, foi um tempo muito difícil para mim. E quem já leu meu livro, Quando o Trauma Não Te Mata, sabe do que eu estou falando. E eu precisei parar para poder conseguir
desenvolver uma metodologia que me fizesse retomar a vida novamente. Então, a partir do momento que eu tomei aquela decisão de recomeçar a vida, eu ia para todos os dias pela manhã, levantava bem cedo, tinha um tempo de oração, ia tomar o meu café. Ali eu tinha o meu caderno, que eu chamo de caderno de recomeço, onde eu vou passar para vocês, em todos os cafés com proposta, as minhas anotações que eu usava para poder recomeçar a minha vida. Eu espero que, de alguma forma, esse programa possa abençoar você, possa ser uma semente de esperança para o seu coração, para que você também possa recomeçar a sua vida com muito mais força, com muito mais propósito, né? E sendo ainda muito mais preparado para enfrentar qualquer adversidade que a vida possa lhe trazer. Então, serão todos os dias do Café com Propósito, eu procurarei passar para vocês tudo aquilo que eu vivi, que não é base, né, de só teoria, que você vai aprender muita coisa relacionada à prática de quem precisou realmente recomeçar a sua vida novamente. Pessoal, vão chegando, né, como nós estamos aqui 6h07, dá tempo de tomar mais um cafezinho, para que a gente possa falar sobre recomeços. Quantos aí estão precisando recomeçar a sua vida? Quantos aí tiveram algo que foi interrompido e que hoje precisa recomeçar a sua vida? Sente, né, que chegou o tempo de recomeço. E a ideia aqui, pessoal, é ficar um tempo até 6h30, podemos até passar um pouquinho mais desse horário, mas justamente para que todas as pessoas pudessem participar, né? 7h30, 6h30, nós vamos encerrar, o pessoal possa trabalhar e começar o seu dia, né? Mas que seja uma meia hora muito intensa, uns 30 minutos aqui de uma semente, como eu disse, que possa gerar esperança ao coração de todos vocês. Eu estou aqui com uma outra plataforma também, pessoal aqui no Zoom, e o pessoal aqui no Zoom tem acesso aos slides. Eu criei alguns slides para que pudesse ficar mais fácil, para que as pessoas pudessem anotar. Felizmente, aqui pelo Instagram, não tem essa ferramenta, né? Mas vamos lá, então. O nosso primeiro café com propósito. Primeiro café com propósito. E hoje eu vou falar o que é um pouco sobre o recomeço, como é a primeira live, né, do programa. Vamos falar o que é o recomeço, por que eu devo recomeçar, por que você deve recomeçar, alguns motivos, né, que irá fazer com que você, a partir de então, inicie a sua jornada de recomeço. E, logicamente, também estarei falando sobre o tema do programa, né, propósito. Por que eu devo ter um propósito? Quando eu preciso recomeçar na minha vida, ok? Então, vou pegar meu caderninho aqui de anotação. Espero que você também esteja anotando. Vamos falar algumas coisas muito profundas, umas coisas importantes, para que você possa anotar e refletir e fazer dessas anotações um caminho dessa nova jornada na sua vida. Pessoal, eu tenho recebido algumas mensagens devido aos posts, aos vídeos, né, que eu tenho postado no Instagram, de pessoas que têm passou, né, ou está vivendo algum momento difícil na sua vida, e me pergunta, às vezes, se é possível recomeçar. O princípio é o mesmo para todas as áreas da vida do ser humano, tá? Tudo que eu vou passar para você, você pode usar em qualquer área a qual você tem que recomeçar, houve uma parada e que você precisa agora recomeçar a sua vida. Então, o que é recomeçar? Recomeçar é refazer depois de uma interrupção. Qual área da sua vida você sofreu alguma interrupção e que agora você precisa recomeçar? Qual área da sua vida está vindo bem? Pode ser o seu casamento, pode ser a sua vida financeira, pode ser o seu empreendimento, né? Pode ser um relacionamento com a família. Qual área da sua vida você sofreu uma interrupção e agora você precisa recomeçar? Então, recomeçar nada mais é do que você
pegar aquela área que, por algum motivo, houve um choque, uma parada, algo que você não estava esperando, e agora você pensa, meu Deus, como eu vou recomeçar? Como eu vou recomeçar? E outra coisa que nós precisamos entender, que eu precisei entender na época que eu passei por aquela situação, que recomeçar é algo totalmente natural. Eu sei que eu estou falando para vocês, de repente tem alguém aí, tanto no Zoom como aqui no Instagram, que pode estar falando, Elvis, você está falando isso porque você recomeçou, mas agora está mais tranquila a tua vida. Ou então você está falando isso porque você não sabe o que eu passei. Você está falando isso porque, enfim. Mas a partir do momento que você vai entendendo sobre recomeços, você vai percebendo que recomeçar é algo totalmente natural. E ele é necessário. É necessário para que você possa viver uma vida feliz. Vocês vão entender, a partir do programa Café com Propósito, que recomeço são coisas que todos, se um dia ainda não viveu, ainda vai viver. Tá? E o porquê que eu preciso, então, recomeçar? A partir do momento que eu entendo que recomeçar é algo natural e que eu entendo que todas as pessoas recomeçam, ou seja, já tiveram algum momento na sua vida, ou mais cedo ou mais tarde vão recomeçar, por que que eu preciso recomeçar? Então, quando eu obtive essa resposta do porquê eu preciso recomeçar, sabe o que que eu peguei, pessoal? Eu peguei em exemplos de pessoas que recomeçaram e ficaram ainda melhores do que antes, né, dessa interrupção que essa pessoa teve. Eu sou pastor há mais de 18 anos, conheço muitas histórias de recomeço. Aquele momento de dor, naquele momento de aflição, naquele momento onde eu pensava, né, nossa, eu vou ter que recomeçar em quase todas as áreas da minha vida. Eu comecei, então, a escrever histórias e também a assistir histórias de pessoas que tiveram uma interrupção e que precisaram recomeçar. E sabe qual foi a conclusão? Que muitas dessas pessoas, hoje vivem melhores do que antes de viver aquela parada, aquela interrupção em determinada área da sua vida. Isso no mundo dos negócios. Quantos empresários não precisaram recomeçar? Essas pessoas simplesmente quebraram, não estavam esperando algum imprevisto, como agora o coronavírus, que fez com que muitas empresas fechassem suas portas, demitissem milhares de trabalhadores, enfim, que precisaram recomeçar e que hoje estão melhores ou estarão melhores. Também pessoas que tiveram que recomeçar no casamento. Quantas histórias, quantos cases eu conheço de pessoas que tiveram que recomeçar no casamento e que hoje são mais felizes. Enfim, muitas das pessoas que eu estudei, que eu vivi no meu dia a dia, hoje são mais felizes, mais maduros, mais preparados para a vida depois que tiveram que recomeçar. Então, você que está me assistindo, por que eu mereço recomeçar? Por que que, então, dá tempo ainda de eu recomeçar? Uma, porque recomeçar é algo natural, vocês vão ver isso. Vocês vão ver que todos precisam recomeçar em alguma área da sua vida, ou ainda precisarão recomeçar. E a outra coisa é que o recomeço irá fazer de você uma pessoa muito mais forte, muito mais preparada, muito mais produtiva para viver. Como consequência, muito mais resultado, muito mais felicidade para você. Ok? Então, tudo isso eu ia anotando no meu caderninho de recomeço, conforme eu já falei aqui, que eu vou passando para vocês. E outra coisa que também me fez entender na época, porque eu precisava recomeçar e que poderia me dar esse direito de recomeçar, é entender que o próprio Deus também precisou recomeçar o projeto humanidade várias vezes na história. O próprio Deus precisou recomeçar. Quando ele criou Adão e Eva,
Ele fez esse casal para ser realmente um casal modelo, um casal que pudesse viver, né, dentro dos princípios de Deus, da vontade de Deus, lá no Jardim do Éden, mas devido ao pecado, devido ao engano, né, que a serpente, que o diabo promoveu ao coração daquele casal, eles simplesmente desobedeceram a Deus. E Deus, então, aquele projeto do paraíso, do Jardim do Éden, ele teve que interromper. Só que o interessante é que ele não destruiu, ele não matou nem Adão nem Eva. O que ele fez? Ele recomeçou novamente com este casal. Não faltaria, eu costumo brincar aqui com o pessoal, não faltaria barro para Deus fazer um outro homem. Não faltaria, então, uma costela daquele homem para que Deus pudesse fazer uma outra mulher. Mas o que Deus preferiu? Deus preferiu recomeçar novamente. Depois a história conta que Deus precisou recomeçar com Noé. Toda a humanidade havia se perdido, né? E a Bíblia conta que Deus recomeça novamente o projeto humanidade com Noé e toda a sua família. Logo depois, também a Bíblia diz que Deus recomeça com Moisés, antes disso, recomeça com Abraão, recomeça com Moisés. Deus também recomeçou com Davi, quando Saul, o primeiro rei de Israel, não conseguiu obedecer a Deus, não fez aquilo que Deus havia pedido, desviou seu coração, e Deus precisou recomeçar com um menino novo, chamando aquele menino novo, no caso Davi, preparando aquele menino para que quando chegasse o tempo, Davi pudesse recomeçar, né, como rei de Israel. E por último, né, vou dar um resumo aqui na história, Deus recomeça novamente através de Jesus. Então veja bem, se Deus, o próprio Criador, precisou recomeçar várias vezes o seu projeto, que é a humanidade, por que eu não poderia recomeçar? Por que você também não pode recomeçar? Por que você não pode recomeçar o seu casamento? Por que você não pode recomeçar a sua empresa? Por que você não pode recomeçar a sua vida, seja em qual área for, se o próprio Deus também precisou recomeçar? Você já parou para pensar nisso? E a outra coisa também que eu anotei aqui no meu caderno de recomeço é que todos os dias, o sol aparece, o sol nasce para recomeçar um novo dia. E com isso, as misericórdias de Deus, conforme a Bíblia diz, que se renova a cada manhã. Tudo isso que eu passei para vocês são apenas algumas anotações de que me levou a acreditar em recomeço, que me levou a acreditar que era possível recomeçar, mesmo depois de eu ter sofrido um baque na minha mente, um trauma que me fez sofrer algum tempo, com muitas crises emocionais, e me fez parar, né, minha vida por completo. Será que é o suficiente para que você também possa pensar em recomeçar? Será que é o suficiente para que você também possa, a partir de hoje, tomar uma decisão de recomeçar a sua vida, de que é possível recomeçar? Tudo isso me fez, então, acreditar. E eu espero que você também, nesse momento, possa estar gerando uma esperança no seu coração de que é possível recomeçar. E eu posso lhe garantir, quando você recomeça, quando gera uma esperança no seu coração de recomeçar, se estiver, o próximo tópico que eu estarei falando agora, que faz parte, né, desse café, do tema, se estiver propósito, o seu recomeço será um recomeço muito, mas muito edificante para a sua vida. Se tiver propósito nesse recomeço, se você tiver propósito de vida, você vai entender que você poderá ser muito mais feliz do que antes dessa parada que você teve em alguma área da sua vida. Ok, pessoal? Vocês estão pegando até aqui? Então, vamos continuar aqui. Agora vamos falar o porquê que eu preciso de propósito. Então, eu entendi que não era apenas o recomeço,
Eu entendi que Deus sempre recomeçava porque ele tinha um propósito. O próprio Deus recomeçava porque havia um propósito no coração dele. E todas aquelas pessoas as quais eu estudava, as quais eu contemplava, né, tanto em livros e também em vídeos, todos eles recomeçaram, são muito felizes hoje por causa de um propósito que eles tinham. E por que que eu posso ter um propósito? Por que que eu preciso de um propósito? Porque o propósito, ele me dá simplesmente direção para o meu recomeço. Você não vai recomeçar apenas por recomeçar. Deus vai colocar no seu coração um propósito. E o objetivo do Café com Propósito é esse. É fazer com que você, todas as manhãs, assim como eu fazia, alinhasse o seu propósito de vida. Fazer com que todas as manhãs você possa fazer uma reflexão. Qual é o meu propósito? Não sei se você vê atrás de mim, eu coloquei aqui aí algum vídeo, dá aí para você ver no meu feed do Instagram, o mapeamento de todo o projeto FP3, do método FP3, que me fez recomeçar a minha vida novamente. Então, eu coloquei aqui, eu mapeei os 5 passos que faz parte do projeto do método FP3. Se você ainda não leu o meu livro, o e-book, Quando o Trauma Não Te Mata, você pode adquirir através de um link que está na bio. Então, por que eu preciso do propósito para recomeçar? Porque o propósito me dá direção. Eu não vou recomeçar só por recomeçar. Eu vou ter uma direção. O propósito, ele também me dá uma visão daquilo que eu quero para a minha vida. E visão, pessoal, visão não é aquilo que eu vejo no momento. Porque se você for recomeçar com aquilo que você está vendo no momento, que é a vista humana, você pode muito, mas muito desistir. Você, com certeza você vai desistir logo no começo. Por isso que, quando você estabelece um propósito, você também define uma visão. E o que é uma visão? Visão é você conseguir enxergar além daquilo que você está enxergando. Por que muitos empresários recomeçam e parece que essa pessoa, quando você entende a história dele, parece que essa pessoa nunca quebrou na vida, nunca passou por um momento de dificuldade na vida, porque simplesmente eles estabeleceram um propósito para aquele recomeço e eles conseguiam enxergar além da vista humana, além daquilo que eles estavam enxergando naquele momento. Então, estabelecer um propósito vai te dar o quê? Direção, vai te dar visão, você vai conseguir enxergar o seu casamento para daqui 5, 3 anos, você vai conseguir enxergar a sua empresa, não agora, mas para daqui 5 a 10 anos. Então, a visão te move para uma situação diferente daquilo que você está vivendo no momento. O propósito também te dá força. Você vai entender o que é força, o que é o poder de uma resiliência. Muitas pessoas falam, né, sobre o poder da resiliência. Mas o que é uma resiliência? Somente aquelas pessoas que precisaram recomeçar sabem realmente o que é ter resiliência. Resiliência na física se estuda esse conceito, que é simplesmente o conceito de você sofrer um baque e recomeçar novamente sem ter perdido as suas qualidades, né? A sua força, aquilo que é natural daquele produto. Uma pessoa resiliente, quando estabelece um propósito, né, o que vai recomeçar a sua vida, estabelece um propósito, ela se torna uma pessoa forte. Parece que aquela pessoa nem sofreu o baque, né? Parece que aquela pessoa nem sofreu aquilo que ela havia sofrido. E outra coisa que o propósito nos traz é paixão. Pessoas com propósito são apaixonadas pelo que fazem. Eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço, sempre fui apaixonado, né, por aquilo que Deus me chamou, sempre fui apaixonado pelos meus projetos. E isso, toda a paixão, faz até parte de um livro que eu escrevi, meu primeiro livro que eu escrevi, com o tema Os 4 Atributos de um Líder, né, que é visão, disciplina, paixão e consciência. A paixão, ela faz com que você levante cedo, a paixão faz com que você se discipline, a paixão faz com que você tenha resiliência. Uma pessoa apaixonada pelo seu projeto, pela sua vida, ela consegue
ser muito mais forte do que qualquer pessoa que não coloca paixão na sua vida, não coloca paixão no seu projeto. E outro atributo de uma vida com propósito é consciência. Quando você recomeça a sua vida com consciência, você sabe o que é certo e você sabe o que é errado. Muitas das coisas você vai recomeçar porque você sabe que é certo recomeçar. Você começa a ter uma consciência do certo, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre a sua família e principalmente sobre você mesmo. Se você não tiver uma consciência daquilo que você é, daquilo que você representa, se você não tiver uma consciência muito forte, eu falo muito sobre isso no método FP3, por isso que em apenas 5 treinamentos o método consegue fazer com que você recomece a sua vida com muito mais propósito, foco, determinação, porque ele vai fazer com que a sua consciência traga novamente do seu inconsciente os seus atributos. Quem você é? Um homem, uma mulher de princípio, que não perdeu os seus valores diante daquilo que você passou. Então, o propósito traz esse conjunto, esse anexo de atributos que eu acabei de falar para vocês. E uma outra coisa importante que você vai entender aqui, no nosso programa Café com Propósito, é que esse propósito vai lhe trazer uma identidade. Quando uma pessoa sofre um trauma, no caso como eu sofri, quando uma pessoa tem alguma área da sua vida interrompida, conforme eu já falei no início do Café com Propósito, a dor, a consequência daquele trauma, a consequência daquela interrupção, faz com que você perca a sua identidade. Você passa um tempo simplesmente sem saber quem é você. Perdido. Né? As pessoas às vezes falam, está acontecendo alguma coisa com esse camarada, porque não é mais a mesma pessoa. Mas é claro que não é. Houve uma interrupção, houve um baque, houve um problema. E muitas vezes a dor faz com que você perca a sua identidade, aquilo que você é. E quando você volta novamente, resgata essa identidade através de um propósito, você se desperta para a vida. Vamos pegar um exemplo bíblico. Moisés, para que ele se tornasse, todo mundo conhece a história de Moisés, né? Para que ele se tornasse o libertador do povo de Deus, lá na época de Faraó, primeiro ele precisou saber quem ele era. Ele não era o príncipe do Egito, ele era um hebreu. E quando ele identificou a sua real identidade, gerou em Moisés o propósito. Então, o Café com Propósito vai servir para te ajudar a identificar o seu propósito para essa nova retomada da sua vida. E a última questão do porquê eu preciso ter um propósito, porque vale a pena ter um propósito, é simplesmente porque eu e você somos privilegiados. Por mais que você tenha sofrido algum baque, por mais que você tenha sofrido algo na sua vida, você é uma pessoa privilegiada. Eu costumo sempre trazer nos meus treinamentos, na época que eu ministrava treinamentos como coach, para despertar aqueles executivos, aqueles vendedores, uma lei que eu chamo de a lei do contraste. Muitas vezes nós somos despertados por causa de um contraste. E o que é a lei do contraste? É quando você olha a sua volta, é quando você olha aquilo que está acontecendo na sua volta e que você vê que as coisas não estão tão ruins como parece ser. A lei do contraste nos movimenta, nos faz enxergar quem nós somos e vale a pena, nos faz entender que vale a pena ter um propósito. Olha só, segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje, mais de 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm serviço de água potável. 4,2 bilhões de pessoas não têm serviço de esgotamento sanitário. E 3 bilhões de pessoas não possuem instalações básicas para a higienização de mãos. Quando você começa a olhar o mundo ao seu redor, as pessoas, às vezes, eu estou pegando aqui um dado da OMS, mas às vezes tem pessoas aí na sua cidade
quando você olha à sua volta, você vê que a sua vida não está tão ruim assim como parece estar. E só pelo fato de você estar me assistindo, provavelmente você tem um dispositivo, você tem uma internet, você tem uma casa, né, para você morar, você tem um lugar para você ficar. E essa lei do contraste nos chama a nossa atenção. Por que que eu posso ter um propósito de vida? Porque eu sou uma pessoa hoje privilegiada e você também é uma pessoa privilegiada. O café com propósito, todos os dias, conforme eu já falei para vocês, eu vinha tomar o meu café e fazia anotações do porquê eu precisava recomeçar e como eu iria recomeçar. E o Café com Propósito, ele vai te ajudar, esse programa vai ajudar você a ficar mais forte, mais resiliente e, com toda certeza, ter esperança no seu coração de que chegou o tempo do seu recomeço. Chegou o tempo de você recomeçar a sua história, recomeçar a sua vida novamente. E todo final do Café com Propósito, pessoal, nós vamos fazer algumas conclusões. Então, quando você for vir para o programa, o próximo programa agora é quarta-feira, né? Toda segunda, quarta e sexta, todo Café com Propósito, eu sugiro que você traga o seu caderno também de recomeço, como este meu aqui, que eu já mostrei para vocês. Esse caderno irá fazer parte da sua história. Você vai ver que daqui a um tempo, quando as coisas começarem a se encaixar na sua vida, que você se tornar uma pessoa muito mais feliz do que você está sendo agora, você vai usar esse caderno também para ajudar outras pessoas que estarão passando por esse mesmo recomeço. Tem algum momento aqui, eu vou trazer para você uma parte que eu fui muito ministrado quando fui a Israel e conheci o Poço de Abraão. E quando eu fui estudar novamente o significado do poço, eu percebi que o poço, ele não só trazia água para aquele povo naquele momento, mas para outras gerações também, aquele poço trouxe o de beber para aquelas pessoas que estavam com sede. Ou seja, você vai cavar um poço que é o seu recomeço, para tirar água para você beber. Mas não só você também estará bebendo, mas como outras pessoas que também passarem um dia por esse deserto que você possa estar passando hoje, também beber das mesmas águas que você está bebendo agora. Então, sugiro que você compre o seu caderninho de recomeço, assim como eu fiz, e anote. Depois você vai usar esse caderno para ajudar outras pessoas também a recomeçar em suas vidas. Agora, pessoal, vamos para a nossa conclusão aqui do nosso Café com Propósito. Estou vendo o horário aqui, felizmente já está terminando. Mas eu fiz na época, algumas conclusões e eu quero passar essas conclusões para vocês. A conclusão do Café de Propósito desta manhã é: primeiro, recomeçar faz parte da vida. Você anotou isso? Recomeçar faz parte da vida. E quando você entende isso, você fica mais consciente do que vale a pena recomeçar. Não só você precisa recomeçar, mas todas as pessoas tiveram algum momento que recomeçar a sua vida ou ainda terão que recomeçar. A outra anotação, a outra conclusão é que todos os dias temos essa oportunidade. Eu moro num lugar muito privilegiado, sou muito feliz pelo lugar que eu moro, que daqui dá para me ver todos os dias o nascer do sol e o pôr do sol. Quando o sol nasce, é como se fosse um sinal para mim. Hoje é a minha oportunidade de recomeçar, porque da mesma forma que o sol está nascendo para recomeçar um novo dia, eu estou vivo para recomeçar mais um dia e avançar de acordo com o meu propósito. A outra conclusão é que Deus ama recomeço e nos fortalece para tal. Olha só, o próprio Deus, nós vimos hoje nessa live que o próprio Deus ama recomeço e Ele todos os dias nos fortalece para recomeçarmos também a nossa vida. Entender também que todos os dias é um recomeço e que nós somos privilegiados e podemos ter um propósito de vida.
Eu quero terminar essa live lhe fazendo 2 perguntas, que você pode refletir sobre essas 2 perguntas no decorrer do dia. Começar a refletir agora, tomando seu café, assim como eu faço todos os dias. A primeira pergunta é: quem é você? E a segunda, para que você nasceu? Será que você pode dedicar um tempo agora, ou durante o dia, para responder essas 2 perguntas? Quem é você? E para que você nasceu? As respostas dessas 2 perguntas irá fazer com que você encontre o seu propósito. E recomeçar a vida com propósito te deixará, como eu disse, muito mais forte, muito mais preparado, muito mais resiliente, muito mais disposto a fazer aquilo que for preciso para ser feliz na sua vida. Ok? Espero que você possa ter sido abençoado com esse programa, Café com Propósito. Hoje foi o primeiro, trouxe apenas um resumo daquilo que nós vamos ver, né? O porquê que você merece dar essa oportunidade para você mesmo sobre recomeço, seja qual a área da sua vida, e o porquê você precisa ter um propósito de vida. Ok, pessoal? Você possa ter um dia abençoado. Quero encerrar aqui essa live, porque o programa está no início agora do programa. Deixei apenas meia hora para a gente trocar essa ideia. Muitas pessoas têm que trabalhar. E esse programa também estará sendo gravado. Está sendo gravado aqui pela plataforma do Zoom. Algumas pessoas poderão ter acesso também pelo YouTube. Ok? Que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês podem deixar aqui os comentários, que eu quero responder todos vocês, né, durante o dia. Ok? Lembre-se, é tempo de recomeçar e você pode sim. Porque o próprio Deus recomeçou e ele sente muito, muito prazer em recomeço. Deus abençoe. Até a próxima, pessoal.